Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2024. Penúltima rodada do Cariocão, penúltima rodada. Rodada de número, deixa eu até pegar aqui, né? Rodada de número 10, se eu não estiver enganado, né? Se é penúltima, é a rodada de número 10, exatamente, porque são 12 times, são 11 rodadas. Então, rodada de número 10, 10ª rodada, teremos um clássico carioca, mais um clássico carioca, obviamente, né? O idiota, se é o campeonato carioca, é um clássico carioca, né? Oh, meu pai do céu. Tá feia a coisa hoje. Vamos lá. Mais um clássico carioca para esse Brasil de meu Deus assistir. E teremos um Fla-Flu. Também pelo Brasil teremos aí um Grenal, né? Que é sempre um clássico, sempre muito acirrado. Temos no Nordeste, Náutico Sport. Temos alguns clássicos espalhados pelo país. Mas o papo agora é o Fla-Flu. Mas além da gente falar do jogo, do Fla-Flu em si, a gente vai falar, cara, eu acho que não tem outra palavra para dizer, do chororô do Felipe Melo sobre o jogo na altitude e o clássico contra o Flamengo. O Felipe Melo deve estar de sacanagem. Se fosse um garoto sem experiência, eu até entenderia. Agora o Felipe Melo tá de sacanagem. Só pode estar. Então a gente vai falar sobre isso também. E o outro detalhe é uma suposta crise entre Tite e Gabigol. Por que suposta? Vou dar a minha opinião. Tem crise? Estão batendo de frente ou estão criando situações para atrapalhar o ambiente do Flamengo? Bom, cada um entende de uma maneira, mas eu vou dar a minha opinião aqui no canal do seu amigo Magalhães sobre essas três situações. O jogo, as declarações do Felipe Melo e a suposta crise no Flamengo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor tricolor, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Antes, vamos dar logo uma olhada aqui na classificação. Bom, o Flamengo é o primeiro colocado com 21 pontos. E o Fluminense é o segundo, também com 21 pontos. A diferença é que o Flamengo fez 18 gols, o Fluminense fez 15. O Flamengo tomou um gol, o Fluminense tomou 5. O Flamengo tem um saldo de 17 e o Fluminense tem um saldo de 10. Então, por este conjunto, o Flamengo é o líder do campeonato. Tem uma outra situação. Nova Iguaçu, Vasco e Botafogo jogam no sábado. Então vamos lá. Se o Nova Iguaçu ganhar, o Nova Iguaçu vai aos mesmos 21 pontos. Tá? De Flamengo e Fluminense. Quem ganhar de Flamengo e Fluminense vai a 24. E aí, no saldo de gols, dificilmente o Nova Iguaçu vai tirar essa diferença. Vasco tem 16. O Vasco chega no máximo a 22. O Botafogo chega no máximo a 20. Ou seja, o vencedor de Flamengo e Fluminense será o campeão do primeiro turno. Tá? Praticamente o campeão. Por quê? Imagina lá.
Apesar que não, né? Apesar que não, que ainda tem um jogo. Vamos lá, se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai a 24. O Fluminense só vai poder chegar a 24, ainda vai ter que tirar um saldo de gols. Então fica bem difícil pro Fluminense. Bem difícil o Fluminense perder. Bem difícil. Se o Flamengo perder, o Fluminense vai a 24. Mas aí o Fluminense tem um jogo contra o Botafogo. E o Flamengo tem um jogo contra o Madureira. Então dá ainda pro Flamengo empatar ali em número de pontos, caso o Fluminense perca pro Botafogo e fica com o número de derrotas muito parecido no saldo de gols, o Flamengo passa, né? O Fluminense. No caso de empate, fica os dois com 22 pontos. Nova Iguaçu pode chegar a 21 e na outra rodada pode passar. Na minha visão, que se eu não tiver errado, a única possibilidade de termos um campeão nesse Fla-Flu vai ser se o Flamengo ganhar. Porque se o Flamengo ganhar, vai a 24. Vai ficar faltando um jogo. Aí mesmo que o Fluminense ganhe o próximo jogo do Botafogo, chega a 24, o Flamengo perca, vai ficar tudo igual e o Flamengo no saldo de gols passa, vai continuar na frente do Fluminense. A não ser que o Fluminense goleie Botafogo e o Flamengo tome a goleada do Madureira. Porque senão, muito difícil isso não acontecer. Então, cara, se o Flamengo ganhar, é praticamente campeão do primeiro turno. O Fluminense, se ganhar, fica muito encaminhado. Só vai depender, talvez, vai depender do empate com o Botafogo, dependendo do que aconteça. Mas colocar faixa de campeão nesse jogo, eu acho que ainda não dá, porque tem essa situação do saldo de gols. Apesar de ser difícil do Fluminense tirar, não dá. E se for o contrário, o Fluminense ganhar, também não dá para colocar a faixa, porque o Fluminense tem um jogo com o Botafogo, o Flamengo com o Madureira. O Fluminense pode perder pro Botafogo e o Flamengo ganhar do Madureira, e aí embola essa porra toda e vai pro saldo de gols. Então, se eu não estiver enganado, neste Fla-Flu não tem como carimbar um campeão, mas deixa muito próximo. Principalmente porque Nova Iguaçu, Vasco e Botafogo jogam ontem. Então essa é a tabela. Bom, antes de falar do jogo, vamos aqui pro chororô, na minha opinião, do Felipe Melo. Bom, o Fluminense jogou pela Recopa contra a LDU lá na altitude e perdeu de 1-0. E o Fluminense vai jogar no meio de semana, de novo, contra a LDU aqui no Maracanã. Bom, a reclamação do Felipe Melo é de que não deveria ter esse clássico, não deveria ter esse jogo contra o Flamengo, diante das circunstâncias do jogo do Fluminense, que foi na altitude, vai ter pouco tempo para descansar. Até aí, eu não sou contra o Felipe Melo ter falado isso. Também acho justo. Só que aí ele diz o seguinte: se fosse o Flamengo, provavelmente não ia jogar. Pô, Felipe Melo, você tá de sacanagem, você tem memória curta. Você lembra em 2019, eu não sei se você estava no Palmeiras, em 2019, foi 2019 ou 2020, agora eu não lembro. Tava na pandemia. Não abriram brecha pro Flamengo. O Flamengo estava com o time todo com problema de Covid e não deram brecha pro Flamengo. O Flamengo teve que jogar contra o Palmeiras lá com o time todo de garoto. Você tá lembrado disso? Ou já esqueceu? Outro detalhe. O Flamengo, 2020, 2021, 2022 e 2023, teve esses problemas aí que você tá falando. Porque o Flamengo foi campeão de Libertadores, Copa do Brasil, campeão brasileiro. Então, todos esses problemas que o Fluminense, que você falou que o Fluminense tá passando agora, o Flamengo já passou, irmão. E muitas dessas vezes, o Flamengo tinha clássico no meio disso, igual o Fluminense está tendo. E qual foi a vez que teve um jogo adiado? Porra, Felipe Melo, tu tá de sacanagem, né?
Eu entendo. Acho que até não deveria ser. Pô, mas não é para você reclamar agora, irmão. O Fluminense já sabe desse jogo, ó. O Diniz já sabe desse jogo, ó. O Felipe Melo já sabe desse jogo, ó. Por que o Diniz, o Felipe Melo, a diretoria do Fluminense não tentou adiar esse clássico lá atrás? Ou foi marcado ontem, né? Em cima da hora, ó, Fluminense viaja que tem jogo contra a LDU. Foi assim? Não foi assim, irmão. Não foi assim. O Fluminense já tá sabendo desse jogo há muito tempo. A direção também. Por que não correram atrás para não ter esse clássico? Ah, se correram e não conseguiram, aí outros 500. Mas pelo que eu fiquei escutando, não teve nada. O Fluminense já sabia desse jogo. Se o planejamento foi feito errado, o problema não é dos outros clubes, o problema é do Fluminense. Então, amigo, para ser bem curto e grosso, chororô, porque o Fluminense sabia do jogo. O jogo contra a LDU já está marcado há um tempão. Se o planejamento do Fluminense foi errado, o problema é do Fluminense, pô. O problema é do Fluminense. Não tenta colocar a culpa num outro time. Ah, mas se é o Flamengo, eu duvido que ia ter jogo. E outro detalhe. Quando você fala isso, Felipe Melo, você está menosprezando o teu time. Por que tu está menosprezando o teu time? Porque tu está falando, o Flamengo consegue tudo, meu time não consegue nada. Tu está dizendo que o outro time tem mais força, tem mais poder do que o teu, porra. Pensa antes de falar. Pensa antes de falar. Ah, mas o Flamengo tem mídia, o Flamengo tem isso, o Flamengo tem aquilo outro. Porra, se tem é porque conseguiu. É porque gosta. É porque alguém gosta. E o Fluminense não tem? Porque talvez seja menor, não tem influência. Pô, então não fala besteira, pô. Que a hora que eu falo isso, você diminui o seu time, porra. Diminui o seu time. Agora, reclamar agora que perdeu o jogo para a LDU. Eu duvido se o Fluminense tivesse vencido a LDU. Eu duvido se o Fluminense tivesse vencido a LDU. Se o Felipe Melo ia dar essa entrevista. Eu duvido. Duvido. É porque perdeu. É porque perdeu. Se o Fluminense tem que jogar pelo empate aqui contra a LDU para ser campeão, eu duvido que o Felipe Melo ia falar isso. Então, na minha opinião, chororô. O jogo já está marcado há um tempão. Se houve erro de planejamento, o problema é do Fluminense. É igual do Flamengo. Houve uma igual. O Flamengo foi disputar o Mundial, deu 45 dias de férias para os jogadores. Chegou lá, se fudeu, pô. Fez vergonha. A culpa é de alguém? Não. A culpa é do planejamento. Foi do planejamento do Flamengo. Foi errado. Se o Fluminense fez algum planejamento errado, irmão, problema do Fluminense. Agora não vem. Ah, porque se... Irmão, é boa. Todo mundo já se ferrou assim. Todo mundo já se ferrou um pouquinho assim. Alguns já se ferraram, outros já se deram bem, mas isso sempre acontece. E tá no calendário. Ou o Fluminense não sabia que no meio do jogo contra a LDU tinha um Fla-Flu. Por que não tentou mudar isso antes? Lá, quando fizeram a tabela, falou assim, pô, olha só, tem como botar esse Fla-Flu antes, não? Bota esse Fla-Flu antes. Porra, então, irmão, menos, né? Menos. Então, na minha opinião, o Felipe Melo falou foi chororô e ponto. Tite e Gabigol. Saiu aí que o Tite deu um esporro no Gabigol pela situação que envolveu no jogo contra o Boa Vista, em que o Gabigol ia entrar, mas tinha um pênalti para bater. E pelo que parece, e aí até na imagem parece mesmo, que o Gabigol queria que o Pedro saísse logo para ele bater o pênalti. Então a situação foi essa. Ia ter substituição, só que tinha um pênalti, tinha substituição. Então o Gabigol queria entrar no lugar do Pedro logo para ele bater o pênalti. Ou seja, na minha opinião, o Gabigol não pensou no Pedro e não pensou no time. O Gabigol não pensou no Pedro e não pensou no time. Ele só pensou nele. Ele estava frio, mas queria bater o pênalti, que era uma possibilidade talvez de fazer gol. Só lembrando, o Gabigol quente perdeu o pênalti contra o Vasco. Estamos lembrando? E não foi só um não, ele já perdeu outros. O Pedro tinha feito um gol, mas tinha perdido um monte de gol. Acabou perdendo o pênalti. E aí o Tite parece que chama a atenção do Gabigol na frente do elenco. E daí? E daí que ele chamou a atenção do Gabigol na frente do elenco. Se eu sou o treinador e eu sou
o chefe, dependendo da situação, eu vou chamar a atenção daquele funcionário, porque vai servir de exemplo para não acontecer mais com ninguém. Eu não vou falar só com ele, porque não vai adiantar nada, pode acontecer com o outro. Então eu já falo com ele na frente de todo mundo, para todo mundo entender, para isso não acontecer nunca mais. E o Tite deu o exemplo. Se fosse o Arrascaeta que fosse bater o pênalti, ele não ia sair. Se fosse qualquer outro jogador, não ia sair. Ia bater primeiro o pênalti e depois ia sair. E o Gabigol deu uma forçada de barra pro Pedro sair logo para ele entrar e bater o pênalti. O Tite tá errado? Não. O Gabigol tá errado e ponto. Agora estão fazendo uma fumaça do cacete, que tem um monte de viúva de Jorge Jesus do Flamengo, tem um monte de viúva de Gabigol e Bruno Henrique. Gabigol e Bruno Henrique estão mal. Será que vocês não dão para perceber que os dois estão mal? Não estão jogando nada. O Gabigol, então, não está jogando absolutamente nada. Ele não está vendo a cor da bola. O Pedro pode não estar bem, mas com a perna tá melhor que ele, pô. Ele não está jogando nada. Ele está até se esforçando, mas não está jogando nada. O Bruno Henrique está até melhor que o Gabigol. O Bruno Henrique até produz mais que o Gabigol. O Gabigol não está produzindo absolutamente nada. Mas tem um monte de viúva do Gabigol. Um monte de viúva que está querendo essa picuinha. Irmão, nessa situação, o Tite está completamente certo. Se o Gabigol não gostou, pede para sair. Acho que ele tem que ficar. Tem que tentar recuperar ele. Ele é um grande jogador. Mas não está jogando nada. E nessa suposta briga, que para mim não tem briga nenhuma, é um esporro normal, de quem manda, de quem é comandado, de quem comanda, de quem é comandado, normal, porque o Gabigol errou e ponto. Agora estão querendo fazer inferno. Bom, se estão querendo fazer inferno e é torcedor do Flamengo, não gosta do Flamengo. Se são torcedores viúvas do Gabigol, estão querendo fazer inferno para atrapalhar o Flamengo. Tem gente que não gosta do Tite, concordo. E gosta do Gabigol. Então já quer criar esse inferno pro Tite sair o Gabigol. Irmão, mas o Gabigol jogando do jeito que ele tá, ele não vai adiantar em nada, ele não vai ajudar o Flamengo em nada. Ele vai atrapalhar o Flamengo igual atrapalhou no passado. Ficava em campo, não fazia nada. Não atacava, não marcava, não chutava, não fazia nada. Até que foi pro banco. Ele não foi pro banco de sacanagem, não. Ele foi pro banco que não tava jogando nada. Simples assim. Então, esse é outro ponto do Tite. E sobre o jogo? Cara, o Flamengo tá encaixando, né, no seu esquema. O Gerson provavelmente não vai jogar, né? Problema. Deve ter a volta do Pulgar. O meio de campo e o time deve ser o mesmo que jogou contra o Boa Vista. Provavelmente acho eu que a alteração deve ser a entrada do Pulgar, o lugar do Igor Jesus. Acho que o Vinha não começa jogando, acho que vai continuar Ayrton Lucas. E a zaga deve voltar o Léo Pereira e Fabrício Bruno. Deve ser esse o time do Flamengo, com Cebolinha por um lado, Pedro no meio e Luiz Araújo por outro. O De La Cruz jogando ali no lugar do Gerson, que jogou muita bola. O Arrascaeta com o Pulgar. E o Flamengo já está encaixado nesse esquema. Faz 2 linhas de 4, marca muito, está tomando pouco gol, está tendo recomposição. O Flamengo não tem muito o que inventar. Agora o Fluminense. O Fluminense é um ponto de interrogação. Porque o Fluminense perdeu o PLDU com o time principal, botou o que tinha de melhor. E eu duvido que o Diniz vai botar o time principal contra o Flamengo. Acho que ele vai dar uma mesclada. Vai continuar sendo um time forte. Ele deve botar o Renato Augusto, ele deve botar o Douglas Costa para jogar, que ele só jogou um pedaço. De repente vai botar algum outro garoto. Acho que o Kennedy vai poder jogar, não sei se o Keno pode jogar. O Fluminense vai com um time forte de qualquer maneira. Mas a cabeça do Fluminense vai estar no jogo contra a LDU. Porque esse jogo pro Fluminense pode valer a liderança do Campeonato Carioca. Mas Flamengo e Fluminense já estão classificados para a próxima fase, para a semifinal. Aí vai definir quem é que vai pegar. E de repente, o Fluminense, ficando em segundo lugar, ele vai pegar o Nova Iguaçu. É melhor pegar o Nova Iguaçu do que pegar o Vasco ou o Botafogo. Então talvez o Fluminense ficar em segundo lugar não vai ser tão ruim assim. Porque pode pegar o terceiro colocado, que nesse momento é o Nova Iguaçu. Então, cara, vai ser um clássico muito disputado,
muito difícil para os dois lados. O Flamengo, no momento, no futebol mais tranquilo, tem esse negócio do Gabigol com o Tite, mas no futebol tranquilo, vem de uma boa goleada. O Fluminense vem de uma derrota para a LDU de 1-0 e poderia ter sido de muito mais. Lógico, tem altitude, tem isso tudo. Mas eu vejo um equilíbrio, independente do time que o Fluminense vem. Eu vejo um equilíbrio muito grande entre as duas equipes e vejo um equilíbrio muito grande para o jogo. Os dois times têm uma maneira de jogar de posse de bola, porém, os treinadores são diferentes. O Tite não é aquele treinador que quer a bola o tempo inteiro. Ele, lógico, marca alto, ele quer recuperar a bola rápido, mas ele sabe trabalhar em transição. Ele gosta de dar um pouco de espaço para o adversário para ter transição pelas pontas. E o Fluminense vai jogar contra esse tipo de Flamengo que o Fluminense ainda não jogou. O Diniz ainda não jogou com este tipo de Flamengo. É diferente. O Flamengo fica com a bola, mas não tanto igual ficava. Diferente do Fluminense. O Fluminense quer ficar com a bola o tempo inteiro. E o Fluminense ficar sem a bola é que incomoda. Hoje o Flamengo ficar sem a bola já não incomoda tanto. Então talvez a maneira que o Diniz monte o seu time pode dificultar o jogo do Fluminense, porque o Flamengo agora é um time que fica com a bola, mas é um time que tem um contra-ataque muito rápido, que não tinha antigamente. Hoje tem, e tem uma marcação melhor. Então, o Diniz tem que repensar a maneira do esquema, porque ele não vai jogar contra um time que também vai querer ficar com a bola o tempo inteiro. O Flamengo não vai esquentar em ter 30% de posse de bola, porque é o estilo do Tite. Então, o Diniz tem que se ligar nisso. E o Tite, lógico que vai explorar a marcação alta do Fluminense tentando sair e vai explorar alguns jogadores do Fluminense que não têm velocidade, principalmente na zaga, que não tem velocidade. E vai prender os jogadores de lado de campo do Fluminense, porque vai jogar com os dois jogadores espetados. Então, cara, vai ser um jogo muito tático, que na minha opinião, na parte tática, técnica e física, na parte técnica e física, os times vão se equivaler. Mas o que vai definir vai ser a parte tática. E aí a gente vai saber quem vai dar um nó em quem. O Tite vai dar um nó no Diniz ou o Diniz vai dar um nó no Tite. Esperar para ver. Mas teremos um jogaço com certeza. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto.